TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania no ar a partir de agora para você, ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Guarulhos. Nós convidamos você para estar na nossa programação. Você que tem NET TV já sabe, canal 7 e canal 98, canal 7 digital, canal 98 analógico. Para quem não tem NET TV, pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet câmaraguarulhos.sp.gov.br. Hoje, 14 de maio, terá início daqui a alguns instantes a 26ª sessão ordinária desta casa. A sessão era iniciada sempre pelo pequeno expediente, onde até 6 vereadores podem se inscrever para falar durante 5 minutos na tribuna sobre o assunto que eles julgarem necessário, sobre o assunto que julgarem importante para a cidade. Logo após, nós passamos à tribuna livre, até 3 pessoas podem se inscrever, 3 oradores podem se inscrever para fazer uso da tribuna livre. Eles também podem vir aqui e falar sobre o assunto que julgarem importante. Hoje, nós temos um inscrito que fará uso da tribuna por 10 minutos, é o senhor Antônio Fernando Santana. Logo após, nós passamos ao grande expediente. O grande expediente conta hoje com 35 itens, 22 deles são requerimentos de informações. Os vereadores requerem informações sobre diversos assuntos, entre eles pavimentação asfáltica e desativação de escola no Recreio São Jorge. Os outros itens, os 13 itens restantes, são referentes à leitura e deliberação de projetos. Esses itens falam sobre um projeto que institui o SOS Racismo na cidade. Esse item é de autoria do professor Jesus, vereador professor Jesus do PDT, e também do vereador Lamé, do PT do B. Esses itens são referentes ao grande expediente. Um outro item também que vai estar na pauta para leitura e deliberação é um item que institui a obrigatoriedade de uso de equipamento de segurança no transporte coletivo da cidade. Esse item de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC. Na ordem do dia, nós temos hoje 6 itens, 2 estão prejudicados por falta de parecer e um item está na pauta para a segunda discussão e votação. Esse item, de autoria do vereador Gileno, do PSL, versa sobre a proibição de fogos de artifício em estádios de futebol e também em ginásios de esporte na cidade. Então, essa deve ser a sessão desta terça-feira, 14 de maio. É claro, você que acompanha a sessão sabe que os vereadores fazem uso da tribuna sobre diversos assuntos e o debate fica aí, toma vários minutos da sessão, às vezes até algumas horas da sessão, debates sempre relevantes e muito importantes para a cidade. Você continue na nossa audiência, na nossa programação até às 18 horas. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Como estamos em reunião, suspendo os presentes trabalhos por 30 minutos.
reabertos os presentes trabalhos. Suspenda a sessão por mais 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, passemos ao pequeno expediente, onde não há nenhum orador inscrito. Dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Antônio Fernando Santana, por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, boa tarde a toda a plenária. Eu sou Antônio Fernando Santana, sou permissionário do Sistema de Transporte de Guarulhos e sou, com muita honra, diretor do Sindilotação. Senhor presidente e demais vereadores, eu gostaria de trazer ao conhecimento dessa casa algumas irregularidades cometidas pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos, através do responsável pelaquela pasta. O sistema alimentador tem a honra, como já disse, de ser diretor do Sindilotação, que tanto lutou pela legalização desta modalidade de transporte, conhecida antigamente como os pirueiros, lotações e micreiros, que hoje é o sistema alimentador. Senhor presidente, quero enfatizar que a Secretaria de Transporte parece estar tão empenhada em destruir nossa categoria, em detrimento do fortalecimento do empresariado de ônibus da nossa cidade, que o senhor secretário pouco se importa em seguir as normas estipulada por esta egrégia Casa de Leis. Senhor presidente, na semana passada foi publicada em Diário Oficial desta cidade a exclusão de 13 operadores do sistema, que irão fazer parte de uma lista de inadimplentes e possivelmente suas famílias virão a passar fome. E há rumores que mais de 70 permissionários estão a caminho de perder sua permissão, conseguida a duras penas e muito suor de nossa categoria. Senhor presidente, vivemos num regime de total escravidão em Guarulhos. Pasme-se o senhor, que trabalhados mais de 20 horas diárias obrigados pelo senhor secretário para receber uma miséria que não mais de entre 14 e 16 mil reais por mês. É claro, senhor presidente, que ouvindo-se esta cifra, parece até ser o melhor salário de Guarulhos. O que não podemos esquecer é que o custo operacional é muito alto. Deste valor, temos que pagar 2 motoristas e 2 cobradores, que é no valor de 5 mil reais. Fazer toda a manutenção dos veículos, que é mais de 2 mil reais. Para abastecermos os nossos veículos, gastamos em cerca de 5 mil reais, mais a prestação do veículo, que gira em torno de 7 mil reais, muitas vezes ficando com cerca de 4 mil reais negativos. Senhor presidente e demais vereadores, e o principal ainda que tenho a relatar aqui é que todos os trabalhadores do sistema estão trabalhando na mais completa irregularidade, sem registro em carteira e sem seus benefícios trabalhistas, não sendo recolhidos por culpa da secretaria, senhor presidente, os benefícios, direitos trabalhistas. Em 2009, quando tramitou e foi aprovado por esta casa e posteriormente sancionada pelo prefeito de nossa cidade, criou-se uma expectativa em toda a categoria que o sistema estrutural trabalharia para operar dos terminais até a região central da cidade,
e o sistema alimentador, que somos nós, operaria dos terminais até os bairros mais distantes. Sistema alimentador iria iniciar as operações com 301 micro-ônibus. E o estrutural, senhor presidente, com 536 ônibus. E de acordo com as demandas de passageiros que se apresentassem pelos bairros, esse número cresceria proporcionalmente até que se absolvesse todos os permissionários do antigo sistema de lotação. No entanto, senhor presidente e demais vereadores, nada do que foi contemplado na lei aprovada por esta Casa está sendo cumprido. Por exemplo, onde deveria operar 586 ônibus no sistema estrutural, estranhamente hoje, boa parte desses ônibus invadem a área dentro de bairros, operando assim em cima das linhas alimentadoras, deixando assim desguarnecidas as linhas nas quais eles deveriam estar atendendo e não estão. Dando assim, senhor presidente, margem para se confirmar a exatidão das informações do Ministério Público. As empresas de ônibus de Guarulhos estão operando de forma irregular, deixando de atender a população como deveria estar, atendendo dentro do universo do transporte estrutural e causando assim, senhor presidente, desequilíbrio financeiro para os permissionários. E continuando ainda, senhores vereadores, estão divulgando em vários órgãos públicos a entrada de mais 87 ônibus, inclusive ônibus articulados. Senhores vereadores desta Casa, gostaríamos de saber qual a mágica que o senhor secretário de Transporte encontrou para estes veículos entrarem no sistema sem o devido processo licitatório. Senhor presidente, gostaria, senhor presidente e os demais vereadores, que averiguasse com firmeza o porquê a Guarupaz faz toda a gestão financeira de todo o sistema de transporte público dessa cidade, sem a mesma ter sido licitada para executar esta operação. E ainda, o edital de licitação dos transportes públicos dizia que a gestão financeira seria compartilhada entre os empresários e os permissionários. E isto não acontece na realidade. Apenas a Associação Guarupaz, Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e região, cuidam de forma não sabida pelos munícipes de Guarulhos e de todos os milhões de reais captados pela operação de transporte público dessa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria da atenção de vocês. Pela primeira vez na história de Guarulhos, esta Casa tem um verdadeiro representante da categoria dos permissionários de transporte de nossa cidade. Sim, porque ele, antes de ser vereador, também é permissionário. Ele é o vereador Mossoró. Sabemos que ele saberá conduzir esta investigação juntamente com os seus colegas e trazer à luz todas as irregularidades do transporte público de Guarulhos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao presidente desta Casa, a todos os vereadores e a todos aqui presentes. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que a verdade venha à tona. Como não há mais oradores, encerrada a tribuna livre, passemos ao grande expediente.
Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 25ª sessão ordinária de 9 de maio. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Terceira sessão ordinária de 10 de maio. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Quarta sessão extraordinária de 10 de maio. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Solicito a liderança partidária do PT que proceda a sua indicação para a composição da comissão que deverá analisar a LDO de 2013 com urgência. Item 1, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3245/2013. Informações referentes à abertura da rua João Gonçalves Filho, no Jardim Fortaleza. Autor, professor Auriel. Os vereadores favoráveis permaneçam em discussão. Encerrar a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminha. Item 2, secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3248/2013. Informações referentes à desapropriação da rua Santana Montes, no bairro Recreio São Jorge. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrar a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminho. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 3249/2013. Informações sobre o processo de alteração de nomenclatura da Praça Colina, na Vila Dinamarca. Autor, vereador professor Auriel. Em discussão, encerrar a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Auriel Brito. Indicar para a LDO como representante a bancada do PT, a dona Maria. Registrado, vereador. Senhor secretário, item quarto para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3251/2013. Informações sobre a área localizada na rua João Braz da Cunha, altura do número 49, do Jardim Tupinambá. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 3256/2013. Informações referentes ao terreno situado na rua Rubens Coelho de Godoy, ao lado do número 269, Jardim Tupinambá. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 3257/2013. Informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na rua Indiaporã, altura do 345, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminha. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 3258/2013. Informações referentes à urbanização da comunidade do Jardim Nova Cumbica. Vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 8 para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3260/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica no bairro Água Azul. Autor, vereador pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 9 para... Leitura, discussão e votação do requerimento 3263/2013. Informações referentes à desativação da Escola Estado de Primeiro Grau Nair Abud Zanard, localizada na Avenida Silvestre Pires de Freitas, no Cabo Sul. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador pastor João Barbosa. Para indicar para a LDO esse vereador, partido do PRB. Registrado, vereador. Item 9 para leitura. 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 3264/2013. Informações sobre implantação da rede de gás natural realizada pela Congás no município. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 11.
Leitura, discussão e votação do requerimento 3265/2013. Informações sobre os médicos legistas que atuam no Instituto Médico Legal. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, primeiro como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 3267/2013. Informações sobre o transporte de pacientes carentes para fazer tratamento de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e outros pela municipalidade. Autor, Toninho Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis, primeiro como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 13, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3274/2013. Informações sobre a implantação da mão única na Avenida Marechal Rondon, na Ponte Grande. Autor, vereador Ramos da Padaria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 3280/2013. Informações sobre o calçamento da via pública na Viela São Jorge, no Jardim São João Batista. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 15 para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3286/2013. Informações sobre o posicionamento do Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito, quanto ao uso de bicicletas motorizadas de dupla propulsão e elétricas no município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 3287/2013. Informações referentes às obras realizadas pela empresa Tume Construções e Empreendimento do município de Guarulhos. Autor, vereador Romildo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 3288/2013. Informações referentes às obras da empresa Lógica Engenharia no município de Guarulhos. Vereador autor Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 3289/2013. Informações referentes às obras realizadas pela construtora Proidro, no município de Guarulhos. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 3290/2013. Informações sobre os responsáveis pelo acompanhamento de todas as obras da Secretaria de Educação no município de Guarulhos. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a mesma comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 3299/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Antonina, no Jardim Soberana. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 3300/2013. Informações sobre a pavimentação asfáltica para a rua Serra Azul, no Jardim Soberana. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a primeira comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 3302/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Ponta Grossa, no bairro Jardim Soberana. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a primeira comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 23. Leitura e deliberação do projeto de lei 3163/2013. Institui nas dependências das escolas públicas e particulares do município de Guarulhos campanhas educacionais anti-tabagismo. Autor, vereador pastor João Barbosa. Consulto a casos presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que se dirijam ao terminal para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Arnaldo Filho, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador Auriel, vereador
Vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, consideradas as comissões, item 24 para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 3214/2013. Dispõe sobre a norma regulamentadora que garantirá a aplicabilidade da lei de acesso de ministros de cultos religiosos aos hospitais, unidades de internação e pronto-socorros da administração direta, indireta e privados, asilos e clínicas de recuperação de dependentes químicos e orfanatos situados no município de Guarulhos e revoga a lei 6592/09. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Consulto a casos, presente projeto objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores utilizem os terminais para o voto eletrônico. Isso aqui poderia alguém requerer tudo por simbólico, né? Nós temos vários pela frente. Então vamos pedir para o Samuel. Vereador Edmilson Americano, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, consideradas as comissões, senhor secretário, item... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Quero, evocando o regimento da casa, pedir o seu deferimento para que as próximas votações sejam simbólicas. Vamos deliberar o seu pedido e vamos submeter ao plenário que faça o voto eletrônico para que a gente possa votar de forma simbólica os próximos. Solicito aos senhores vereadores utilizem o terminal por voto eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Maurício Brinquinho, vereador Professor Jesus. Aprovado, passemos então para a votação simbólica. Senhor secretário, item 24 para a leitura. 25. Leitura e deliberação do projeto de lei 3215/2013. Institui o Dia Municipal do Perdão em 30 de agosto e inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Consulto a caso se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões, item 26. Leitura e deliberação do projeto de lei 3229/2013. Proíbe de exercer cargo em comissão da administração pública direta e indireta do município de Guarulhos aquele que sofrer condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Autores, Ramo da Padaria e outros vereadores. Consulto a caso se o presente projeto é objeto de deliberação. Consideradas as comissões. Item 27 para leitura.
Leitura e deliberação do projeto de lei 3255/013. Institui o serviço SOS Racismo no âmbito do município de Guarulhos. Autor, professor Jesus e vereador Elamé. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões item 28. Leitura e deliberação do projeto de lei 3259/013. Institui a obrigatoriedade do uso de equipamento de segurança no transporte coletivo do município. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões item 29. Leitura e deliberação do projeto de lei 3261/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso na entrada dos elevadores com os dizeres: não use elevador em caso de incêndio, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, consideradas as comissões item 30. Leitura e deliberação do projeto de lei 3262/013. Institui o Dia Municipal do Motorista e Condutor de Veículo de Emergência na cidade de Guarulhos, em 10 de outubro. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, consideradas as comissões item 31. Leitura e deliberação do projeto de lei 3268/2013. Dispõe sobre a semana do desconto do material escolar na primeira quinzena de janeiro. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, consideradas as comissões item 32. Leitura e deliberação do projeto de lei 3269/2013. Cria o Grupo de Defesa Civil Escolar nas escolas municipais Centro de Educação Infantil da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, consideradas as comissões item 33. Leitura e deliberação do projeto de lei 3272/2013. Dispõe sobre a implantação do programa de transporte de pessoas em tratamento de saúde no município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, consideradas as comissões. Próximo item de número 34 foi retirado pelos autores do projeto. Passemos ao item 35. Leitura e deliberação do projeto do decreto legislativo 3275/2013. Aprovação das contas da Prefeitura de Guarulhos referente ao exercício financeiro de 2009. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Consulta a caso se o presente projeto é objeto de deliberação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada no grande expediente, dou por encerrada essa parte da sessão. Iniciemos a ordem do dia com item 1, pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, os munícipes que se encontram aqui presentes. Presidente, eu venho fazer uso dessa tribuna porque neste final de semana, no Dia das Mães, pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, com a palavra, vereador. No Dia das Mães, nós tivemos uma perca de um assessor do nosso sindicato de muitos anos, o senhor Bertolino, no qual muito ajudou a família metalúrgica, muito ajudou na área do esporte, muito ajudou a nossa casa, a nossa diretoria, assessoria. Então, eu venho pedir aqui, senhor presidente, 1 minuto de silêncio. Defiro o pedido de Vossa Excelência, 1 minuto de silêncio em homenagem ao companheiro. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Lamé. Presidente, nos itens anteriores, eu ouvi a Vossa Excelência informar que o item 34 foi retirado. Sim. Senhor presidente, como a matéria foi protocolada pela liderança do meu partido, pelo PTdoB, e justamente por este vereador, e após acordo entre todos os vereadores... É uma questão de ordem, Lamé. A questão de ordem é sobre a retirada desse item, senhor presidente. Sim, com a palavra. Posso prosseguir? Sim. Obrigado, presidente. Então, eu queria... É muito importante que a sociedade saiba que realmente o objetivo deste artigo, deste projeto de resolução que altera o regimento interno da nossa casa, que tinha por esse objetivo a alteração do regimento interno, no sentido de dar mais transparência aos atos do presidente da casa e da mesa diretora, respeitando a maioria dos vereadores, as bancadas e os membros do Legislativo, optou-se por retirar a matéria, uma vez que o presidente começou a chamar os vereadores, fez uma reunião hoje e começou a dar esclarecimento aos atos que estão sendo tomados no dia a dia, a cada dia. Mas eu, pessoalmente, como vereador, como parlamentar, acho que todas as casas legislativas no Brasil devem essa explicação à sociedade e devem dar mais transparência aos seus atos. Por quê? Porque a política em geral em nosso país está sendo criminalizada. E para contrapor a isso, só existe uma forma, a transparência. Eu acho que... Para concluir, para concluir, senhor presidente, eu continuo defendendo, como defendi este projeto, e que as casas legislativas, principalmente, sejam mais transparentes do que já são. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Mossoró. O artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151, vereador. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, para reiterar aqui o que o companheiro sindicalista Santana falou aqui, a respeito da... Estão vendo o requerimento aqui, está tudo falando de transporte. E reiterar o que o companheiro Santana falou, que realmente essa Casa de Leis tem que tomar uma posição. O secretário de Transporte disse hoje que, para aumentar a quantidade dos veículos da empresa de ônibus, pode o tanto que ele quer. Agora, para tirar o sistema alimentador, ele está fazendo a mesma coisa que vocês viram no Diário Oficial da semana passada. 13 companheiros foram embora. Aí eu pergunto, senhores vereadores, onde está a lei? O empresário pode, e os munícipes da cidade que pagam seus impostos, a mesma coisa não pode? Então eu queria que essa casa tomasse uma posição. Eu quero saber aonde entrou esses 87 ônibus sem contrato. Baseado em quê? A empresa pode entrar e os trabalhadores têm que sair? Então, para completar, presidente, eu acho que essa casa tem que ver a empresa que estão colocando mais carro na rua, no sistema alimentador, tirando a vaga nossa, e a questão da Guarupaz. Como é que pode uma empresa, uma associação tomar conta de todo o dinheiro de transporte público da cidade sem licitação? Baseado em quê? Eu pergunto, senhores vereadores. É isso aí. Obrigado. Do item 1 ao item... Do item 1º ao item 3º está prejudicado por falta de parecer. Senhor secretário... Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo aqui o pronunciamento do vereador Mossoró e também do representante da categoria, realmente os dados que eles trazem a esta casa é algo preocupante. Eu acho que é algo que a Comissão de Transporte, ela poderia pedir aí um estudo, ou que esta casa, vamos propor aí uma comissão para realmente apurarmos estes fatos a qual chega a esta casa hoje. Então eu acho que é algo preocupante, eu acho que é algo que esta casa deve conduzir isso com muito cuidado, mas temos que fazer algo sim, até porque ouvindo hoje também o secretário Atílio, senhor presidente, ele disse que os que ele já pôde pôr para trabalhar em algum lugar, os pirueiros já foram colocados. Infelizmente, senhor presidente, isso não condiz com a realidade deles. Eu conversei a semana passada com ele por telefone, por exemplo, não dizendo que aqui é culpa do secretário, não é isso, mas a pessoa da empresa, o senhor Marcos da Bonalto, infelizmente ele não deu nenhum retorno para a categoria. Eu liguei para ele, hoje mesmo o passarinho me ligou, eu não tinha nenhuma resposta para dar para ele, porque infelizmente, para concluir, senhor presidente, o secretário não deu um retorno, porque simplesmente a empresa disse que não tem como colocar nenhum trabalhador. Então, continuamos na mesma, continuamos na estaca zero. Nenhum pirueiro foi colocado em algo para trabalhar. A realidade é, eles continuam parados, eles continuam sem trabalhar, eles continuam sem receber, eles continuam passando por dificuldades. Então eu acho que esta casa deveria ir, vamos montar uma comissão para conversarmos com o secretário e realmente ver um posicionamento. Obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que, através de entendimentos com essa presidência, o vereador Eduardo Barreto presidirá os trabalhos que vai analisar a LDO 2013. Senhor secretário, item 4 para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 242/2011. A proibição de fogos de artifício nos estádios de futebol, ginásios de esporte e estabelecimentos congêneres. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Só tem esses 4 itens? Vereador Ramos da Padaria, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Elmer Japonês, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador professor Rômulo, vereador professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais itens a ser tratados na presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.
Encerrada há alguns instantes a sessão desta terça-feira, a gente vai conversar agora com o vereador Gileno, do PSL, que teve aprovado em segunda discussão e votação um projeto que proíbe fogos de artifício em estádios de futebol e ginásio. Não é isso, vereador? É isso, correto. A gente apresentou esse projeto porque, na realidade, a gente acompanha o esporte da cidade de perto e a gente já viu vários acontecimentos que veio agravar em acidente com fogos de artifício nas proximidades dos ginásios esportivos, campos de futebol, fora e dentro. Então, o que acontece? Recentemente, na final da Copa Secap no Flamengo, teve um acontecimento grave com alguns munícipes, torcedores, fora ainda do campo, porque até que abriu o portão, eles soltaram um torcedor, soltou um fogos de artifício e pegou em várias pessoas. Inclusive, a pessoa que soltou fogos ficou atingido no rosto, feriu grave, foi para o hospital. Então, mas antes disso, a gente já tinha aprovado esse projeto, até por pedido também de alguns munícipes, que às vezes participa torcedor, que já viu algumas coisas acontecer com fogos de artifício e pediu para que a gente apresentasse esse projeto. Então, em 2011 eu apresentei esse projeto e hoje ele foi aprovado em primeira, na outra sessão, e agora em segunda discussão e votação, vai para a sanção do prefeito. Aguardo que o prefeito sancione e publique isso aí para que essa lei venha vigorar na nossa cidade, que é importante para os torcedores, os atletas da nossa cidade, e a questão também dos campos sintéticos, que hoje nós temos 3 campos públicos sintéticos na cidade. O prefeito tem um compromisso de implantar mais grama sintética em outros campos na nossa cidade. E isso faz com que uma faísca desses fogos que cai dentro do gramado sintético, ele danifica o gramado. Às vezes você tem que trocar uma faixa inteirinha do gramado sintético por causa de uma faísca de um fogos que caiu dentro do gramado. Pensando aí no campo, na preservação e principalmente na segurança das pessoas, porque é um local onde estão as famílias nos finais de semana, não é? Não resta dúvida, e a gente acompanha, não quer que aconteça o que já aconteceu com família, criança, mulheres, jovens e toda a população da nossa cidade que é um torcedor, vai participar do esporte da nossa cidade no ginásio, nos campos. Isso é importante porque até a gente mesmo que está participando lá é mais seguro para a gente. Obrigada, vereador. Parabéns pelo projeto. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. A gente conversou aqui com o vereador Gileno, do PSL, que teve aprovado em segunda discussão e votação um projeto que proíbe os fogos de artifícios nos estádios e ginásios da cidade. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Sebastião Almeida. Além disso, a sessão de hoje contou com a aprovação, a deliberação de 34 itens do grande expediente. 3 outros itens da ordem do dia foram prejudicados por falta de parecer. Uma pessoa fez uso da tribuna livre, o senhor Antônio Fernando Santana. Ele falou sobre o transporte público da cidade. Nós encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo. Você continua na nossa programação até às 18 horas. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.